Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Que dia, hein? Marquemos mínimas aí 102, 250. A gente ficou nem 0,5% da mínima de dezembro, né, que é o principal ponto de suporte que a gente encontra, mas ainda estamos em tendência de baixa no curtíssimo prazo, então isso é um complicador importante. E basicamente, né, reflexo da quebra de dois bancos, falência e, enfim, toda a volatilidade que isso aplica. E a gente teve, assim, um resultado, no final das contas, né, se a gente for observar a abertura, a gente fechou Ibovespa praticamente estável e o nosso S&P também praticamente estável, uma queda aí de 0,18. E por que não fechou na mínima, né? Aprofundou ainda mais a queda e perdeu suporte? A gente teve, primeiro, né, final de semana, o próprio Banco Central norte-americano, o Fed, anunciou a criação de um programa de emergência, né, para conter esses efeitos da quebra em especial aí do Silicon Valley. E basicamente é fornecer liquidez. É isso que importa, né? Fornecer liquidez, financiamento de até 1 ano e beleza. Depois, com todo esse risco sistêmico em relação ao setor bancário, o mercado pela manhã, pela tarde, foi mudando bruscamente, essa é a verdade, a percepção com relação ao rumo dos juros, né? Isso também acabou gerando um alívio aí para os mercados. As commodities pesaram bastante, né? Isso bateu muito no Ibovespa, petróleo aí caindo 3%. Meio esses receios que, se você tem um risco desse tamanho sistêmico, isso pode até eleva a chance de recessão nos Estados Unidos, enfim. Isso acaba afetando commodities, não adianta. Acaba afetando commodities, não tem jeito muito. Mas só não foi pior justamente por essa questão da curva de juros. Isso. Se você vem acompanhando aqui o fechamento, acompanhando tudo, você sabe, né? Até semana passada precificava para dia 22, aumento até de 50 pontos base para 5,525. Hoje é a reunião de dia 22, né? Reunião que vai ter do Fed e do cupom. Mas esse receio, né, que a escalada dos juros, né, resulte em mais problemas para o setor financeiro, reverteu as expectativas e hoje, né, a gente está muito mais, voltamos para a base dos 25 pontos base, né, e depois uma interrupção desse aumento, né. Afinal de contas, né, não podemos esquecer que a inflação ainda é um grande problema e não vai ser negligenciada assim, mas uma mudança bem drástica, né, de percepção, tá? E essa inversão da curva e essa perspectiva de uma política monetária, vamos dizer, menos dura, né, nos próximos meses, elevou esse apetite por risco no exterior e, querendo ou não, né, afastou o Ibovespa das mínimas. Em especial aqui, a gente também teve uma queda da curva de juros e ajudou bastante o setor doméstico, né? Você vê Via, Magazine, construção, tudo em altas aí expressivas, né? Qualquer mudança nessa questão de curva acaba afetando essas empresas que também, né, não podemos esquecer que apanharam bastante, estão em mínimas importantes, tá? Mas, como eu falei, não evitou uma queda, o mercado aí fechou com uma queda de 0,5% por conta das commodities, em especial petróleo, né? Petrobras aí caindo 3%, as empresas do setor em forte queda, com o petróleo caindo também aí 3% e voltando para a faixa aí dos 80 no dia. Deixa eu pegar aqui. O dia chegou até a ser pior. Na mínima do dia, o petróleo bateu 78. Tá, então chegou a ser bem pior. E como a gente já vem comentando, né? Esse 80 é ponto. Se perder esse 80 em fechamento semanal, chance gigantesca de a gente ir para o 75, seguir com a tendência de baixa e vai embora, né? Então, esse movimento de hoje é um movimento bem pesa, né? Apesar da longa sombra inferior, dessa recuperação, é um movimento negativo, é inegável,
né? É negativo para a expectativa de uma possibilidade de uma recuperação para o petróleo, tá? Mas enquanto acima do 80 ainda existe essa expectativa. Tá? Bom, não. E por falar em chance de recessão nos Estados Unidos, inflação e tudo isso, amanhã, né, 9h30, né, agora o mercado está fechando às 5, termina o horário de verão nos Estados Unidos e tal. Inflação ao consumidor norte-americano de fevereiro. A expectativa, tanto para o número cheio quanto para o núcleo, né, o núcleo retira os itens mais voláteis, lá energia e transporte, é de uma alta de 0,4 na variação mensal. Esse é muito importante a gente acompanhar, afinal de contas, né, os últimos resultados não foram tão interessantes, né? A inflação mostrando uma resiliência ainda forte nos Estados Unidos, uma boa resiliência lá. Então, vamos ficar ligado, vai ser também amanhã um dia bem volátil, e nesse sentido, quando a gente pega aqui o S&P, né, que praticamente atingiu o objetivo, né, a gente atingiu o objetivo aqui do 3.780, por enquanto tendência ainda é de baixa, e a expectativa ainda é para cá. Peraí, rapidinho. Aí, mais fácil, né? A expectativa ainda é voltar para cá, pro 3.800. Pela tendência de baixa que acabou de ser iniciada e tal. Mas, é inegável que, a gente já praticamente atingiu esse patamar, né? Ficou 10 pontos do patamar, praticamente atingiu. Então, se eventualmente fazer um repique e tal, sem problemas nenhum. O que a gente só vai mudar de percepção por S&P é se romper o 3.920. Aí sim, aí tem uma mudança expressiva de percepção. Do contrário, a expectativa ainda é para o retorno para esse 3.780, e se perder 3.780, é para cá. Esse 3.700. Tá? Então, por enquanto, não, mas deixou uma longa sombra inferior, calma. A tendência ainda é de baixa, ainda não é motivo de comemorar, não. Se a inflação ajudar bem, né, é um resultado muito abaixo do esperado, que nos últimos dados não inspiram tanto otimismo, quem sabe a gente consiga romper esse 3.920, mas eu acho bem difícil mesmo, tá? Minério de ferro, $135 a tonelada, subindo 1,15%. Então, seguindo com o movimento de alta, meio que ainda sem grandes saltos, mas seguindo com o movimento de alta. Isso que é mais importante, né? E no final das contas, como eu disse, né, a gente teve o Ibovespa fechando nessa ligeira queda, a gente teve PRIO caindo 4,5%, acompanhando a queda do petróleo, Petrobras voltando para os R$24, então a gente já vem comentando, R$24 é o ponto principal. Se perder R$24, perde esse viés de alta, caminho aberto para voltar para os 23, ou num limite mais assim, num cenário mais pessimista, o principal suporte é o fundo dos R$21, não vai ser fácil perder esses R$24, então por enquanto fica a expectativa da manutenção desse patamar. Estamos ainda com viés de alta, e a Vale, toda a atenção, mais uma vez, nessa região dos 84,40, abertura de hoje, tá? 84, 85. Se perder essa faixa em fechamento semanal, tendência de baixa confirmada, espaço para fechar o gap em 81 e voltar para a região dos R$77. Então, cenário para Vale, tudo vai ser definido em relação aos R$85, tá? Como eu disse, né, o dia de recuperação aí para as empresas do setor de varejo. Minha varejo subindo 12%. Como falar, teve a inversão da curva de juros, teve esse papel caindo muito forte, se recuperando das mínimas, né? Tá na mínima. Afinal de contas, está na mínima do ano, né? Magazine conseguindo fechar acima do 13,65, tá? E do outro lado, né, do lado negativo, a gente falou de PRIO, né? E outro destaque foi 3R, né? 3R caindo 5,4%. E
voltando para as mínimas, né? Na verdade, aqui, ó, para a mínima de 2021, muito próxima do 26 e 35. Então, o papel tá bem pesado mesmo. E se você, eu quero comprar 3R, eu tô procurando um suporte importante. Você tá nesse suporte, sem dúvida nenhuma. Mas esse papel tem muito, mas muito pesado mesmo, né? Tem uma mudança completa do case, né? A Petrobras não vai vender mais o poço para ela, né? Então, é uma mudança, quer dizer, não está confirmado, né? Mas tem tudo para não acontecer esse negócio. Então, cuidado, né? Tá no suporte muito importante, mas ainda tá bem pesado. Se você quiser arriscar alguma coisa, beleza. Tente fazer alguma coisa, quiser ver opções, pode ser. Mas tá bem pesado, né? Também no reflexo das commodities, São Martinho voltando para a faixa dos 24,60. Bom, é isso, pessoal, né? Bovespa num ponto importante e que agora se defender essa região de 101 mil pontos. Qualquer alta mais expressiva ainda é o retorno da média móvel de 21 e o rompimento dos 106.500. Só o rompimento de 106.500 para o mercado de fato começar a trazer uma reversão do processo de alta, de queda, quer dizer. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até amanhã, de olho na inflação norte-americana.